política econômica? Gente, a política econômica, ela nada mais é do que um conjunto de medidas. Esse conjunto de medidas, ele é adotado pelos responsáveis pela condução da política econômica. Então, é importantíssimo, todas as vezes que nós temos troca de gestão, todas as vezes que a gente tem troca de governo, e não importa se é o governo A, se é o governo B, se é o governo C, é muito importante que quando a gente tem troca de gestão, que a gente analise o plano de governo daquele candidato que a gente está escolhendo para votar. Porque a partir do momento que a gente realiza as nossas escolhas e a partir do momento que nós temos novos representantes, esses novos representantes vão instituir durante a sua gestão as suas respectivas políticas, as políticas econômicas das quais eles acreditam que trarão resultado para o nosso país, para o nosso estado e para o nosso município. Então, a política econômica, ela nada mais é do que um conjunto de medidas que são adotadas pelos nossos governantes para que efetivamente ele consiga, ele alcance os objetivos que se tem com a instituição daquelas políticas econômicas. Então, veja bem, esse conjunto de medidas que é escolhido pelos nossos governantes, né, que são postos em prática por meio de uma política econômica, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. E a partir desse objetivo e a partir dessa finalidade, a ideia é que se consiga alcançar o mais distante possível ou o mais longe possível aqueles objetivos que se quer atingir, que se quer alcançar, aqueles problemas que se quer resolver, aquelas benfeitorias que se quer realizar. Então, esse conjunto de medidas, ele é colocado em prática e se visualiza aí o alcance dessas medidas. Nem sempre essas medidas, porque a economia ela tem muito disso, né? Eu sempre costumo brincar com os alunos e dizer o seguinte, gente, economia, até há uns anos atrás, um aluno me perguntou assim, professora, ele era um aluno de primeiro ano cursando economia, não a disciplina de economia, o curso de economia. E ele me perguntou por que os economistas erravam tanto. Ele falou, professora, me preocupa, porque os economistas eles vão para a TV, eles vão para os noticiários, eles vão para os jornais, eles fazem projeções, eles dizem lá o que se espera, o que vai acontecer, e depois de um tempo, e a gente vê que o que ele falou não aconteceu nada, é tudo errado, tudo totalmente diferente daquilo que foi dito pelo economista. E aí ele me perguntou, por que os economistas erram tanto? Achei tão interessante aquele questionamento dele, até porque por trás desse questionamento existia uma preocupação, tipo, olha, será que esse economista ele não tem uma formação adequada? Será que ele não sabe do que ele está falando? Por que os economistas erram tanto? E eu disse para ele o seguinte, olha, não é que os economistas erram tanto. Os economistas, na verdade, é exatamente como você usou na sua fala. Os economistas, eles fazem projeções. Os economistas, eles analisam o cenário que se tem, ele analisa cenários que já tivemos e ele faz projeções futuras. Mas isso não significa que essa projeção, baseada no passado e no presente, vai conseguir ser validada no futuro. Por quê? Porque a economia, gente, ela é altamente mutável. Coisas vão acontecendo e os rumos de ordem econômica vão mudando. Então, a gente não tem aquela receitinha de bolo, sabe aquela receitinha de bolo? Ah, tantos ovos, tanto de farinha, tanto disso, tanto daquilo, bate tudo, coloca para assar no forno a tantos graus, no final das contas você vai ter o bolo X. A gente não tem isso na economia, não existe uma receitinha de bolo. Até porque se nós tivéssemos essa receitinha, nós estaríamos caminhando muito bem, nós teríamos taxas de crescimento consideráveis, nós teríamos atingido o tão sonhado desenvolvimento econômico, nós teríamos avançado as casas nesse tabuleiro. E, na verdade, isso não acontece, porque nós temos, sim, governantes bem intencionados, nós temos governantes mal intencionados, nós temos governantes que são estáticos, nem são mal intencionados, nem bem intencionados, temos. Mas, na verdade, o que acontece? Essas ações são colocadas em prática
E nós precisamos que, ao ser colocado em prática, a gente espera o mercado responder a essas ações. E nem sempre o mercado responde de acordo com a expectativa que se tem quando a política econômica é colocada em prática. Entendem isso? Então, quer dizer, quando esse conjunto de medidas é criado e é colocado em prática, existe uma expectativa de até onde esse conjunto de medidas vai. Até onde ele vai alcançar? Quais serão os efeitos desse conjunto de medidas? Existe uma expectativa diante do planejamento, mas de forma alguma se tem uma certeza, porque o mercado vai responder a essa política adotada. Por diversas vezes, a gente já viu os nossos governantes tomarem determinadas ações com intuitos, inclusive, super positivos, com objetivos super positivos e que não deram certo. Então, foi um retrocesso. Então, queria-se, objetivava-se uma determinada situação, um determinado contexto, uma determinada melhoria, mas a política não foi capaz de proporcionar. Então, atua-se, obviamente, né, no âmbito da produção, no âmbito da circulação, no âmbito do consumo, né? A política econômica, ela pode variar de economia para economia, então nem sempre vai ser igual. Eu respondi várias questões da semana passada, depois vocês vão ouvir lá no podcast, de alunos me questionando, me perguntando sobre dolarizar a economia brasileira. Por que a gente não adota o dólar como uma moeda mãe? Por que a gente não abandona a nossa moeda, já que a nossa moeda é fraca? Porque a gente precisa de quase R$ 5 ou até um pouco mais que isso para adquirir $1. Por que não dolarizar a economia brasileira? E eu venho explicando para os alunos que, gente, nós estamos... o dólar, ele é uma moeda decorrente de uma economia desenvolvida, de uma economia forte, de uma economia estável. E quando a gente traz uma moeda com essa força para um país subdesenvolvido, como é o nosso, e que precisa avançar em muitos setores, em muitas categorias, existem os efeitos dessa dolarização. Existem pontos positivos? Óbvio que existem pontos positivos, mas também existem pontos negativos, porque se esses pontos negativos não existissem e se esses pontos negativos fossem pouco relevantes, estava todo mundo dolarizando suas respectivas economias e estava lá, abandonando a sua moeda nacional, tipo, para, não vou ficar sofrendo, vou adotar uma moeda forte e vou seguir feliz da vida. Não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Então, as políticas que são colocadas em prática, elas vão variando de economia para economia. Eu posso adotar a mesma política no Brasil e nos Estados Unidos e os efeitos serão diferentes no Brasil e nos Estados Unidos. Por quê? Porque as economias são distintas, as economias são diferentes. Então, a economia brasileira tem uma característica, a economia dos Estados Unidos, norte-americana, tem outra característica, e, obviamente, que a mesma política econômica inserida no mesmo período vai proporcionar efeitos diferentes, porque são economias distintas e com características distintas também, tá?